A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Viver pela paz, viver pela graça de Deus, é ter a consciência, ter a ciência que Deus Pai mandou seu Deus Filho aqui na terra para que todos creiam nele, e todos que nele crê será salvo. Deus vivo, Deus Messias, Deus Salvador, veio aqui na terra entre os homens, que se humilhou de tal forma, humilhação de cruz, de morte de cruz, para nos salvar. Essa é a ciência da graça, que de forma alguma, algum homem, eu ou qualquer outro poderoso homem do mundo, o mais endinheirado, vai conhecer os céus pelo seu próprio esforço. O único que pode fazer isso, e deu gratuitamente para a humanidade, porque aquele que nele crê em unidade, né, como eu creio que Jesus Cristo veio para me salvar, porque eu não tenho condições alguma, pelos todos os meus pecados, nasci no pecado, estou no pecado, e vivo pela graça dele, vivo na fé que ele mesmo me dá. É tudo gratuito, irmão. Não tem nada que eu tenha que pagar para ter essa cidadania dos céus, como se diz na palavra, né? Eu sou cidadão do céu. Estou aqui só esperando vir o avião celestial, vou dizer assim, o foguete celestial, para me levar. O crente, aquele que tem a graça de Deus, ele sabe que de tudo depende do nosso Senhor Jesus Cristo, que está tudo debaixo dos pés dele, pela obra, pelo ministério que ele fez e que está à disposição de todo homem. É só ter boa vontade, é só ter humildade que vai chegar lá. Não tem outra coisa a fazer. O nosso passo a gente tem que dar, que Jesus já deu o seu passo dele, que é deixar a salvação para todo aquele que crê. E aquele que crê, que pela graça, que ama a palavra, fala para o outro irmão como é que tem que ser. E que não é por obras, não é pela lei, que como eu disse no vídeo passado, a lei nos acusa. Uma que não sou judeu e não sou israelita, mas mesmo se fosse, eu teria que abandonar a lei, porque a lei tem que pagar, tem que fazer várias coisas para ter a salvação, e que nenhum homem conseguiu, a não ser ser Jesus Cristo, que veio aqui e cumpriu a lei, né? Anulou a lei. Isto é bíblico. Então, irmãos, sejam pela graça de Deus, não querem pagar nada, porque aquele que paga ou está chamando Deus de mentiroso, o Senhor Jesus Cristo veio aqui por nada, ou você quer pagar para dizer que eu fiz alguma coisa para merecer o dom gratuito de Deus. Deixa eu desenhar para vocês. Digamos que eu quero fazer uma viagem para Miami. Eu tenho que pegar um ônibus, pegar um avião, chegar lá e pegar outro ônibus e fazer outras coisas. Pego o ônibus, chego até o avião, chega o que vai conduzir o avião, né, o comandante, diz, olha, tu tem que pagar aqui alguma coisa aqui para poder viajar. Não, mas disse que era de graça. Não, de graça era só o ônibus até aqui. Para ir para Miami, tu tem que deixar alguma coisa aqui para mim. Está entendendo, irmãos? Cuidado, irmãos, quando você pensa em pagar alguma coisa para Cristo, você está chamando ele de mentiroso. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Aqueles que já estão com Satanás estão pagando e cobrando. Uns pagam, outros cobram, né? Então, irmãos, a graça de Deus é pela graça, pela benevolência de Deus. Deus Pai, a hora que a gente aceita o Filho dele como Salvador, ele vai pegar todas as nossas transgressões,
e jogar no fundo do mar. Diz que nunca mais vai se lembrar disso, vai esquecer as nossas ofensas, as nossas agressões, nossas blasfêmias, as nossas injúrias, tudo aquilo que Deus não gosta porque Ele é santo, que está no nosso, veio através de Satanás, lá do Jardim do Éden, veio até nós aqui. Nascemos no pecado. Porque a morte é certa, para quem não crê. Mas para o crente, a morte é relativa. Porque o que crê, tem muitos na Bíblia que foram arrebatados para o céu. Né? Alguns, né? Tirando Jesus Cristo, foram. E outros estão esperando Cristo voltar. Não morreram ainda. Está na Bíblia. Então, irmãos, a morte ou pode ser também pelo próprio arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo vem nas nuvens e vai se encontrar com a igreja dele, que ele pagou com um preço muito caro. Então a morte para o crente é relativa. E posso morrer também, sei lá, cair duro no chão aqui do nada, levar um tiro, levar uma facada, cair, blá 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 blá. Caiu uma bigorna, que nem nos desenhos, né? Caiu uma bigorna na cabeça, um piano, tá andando no meio do mato, caiu um piano na cabeça. Mas é assim, irmãos, a morte para o crente é relativo, porque um dia nós vamos perguntar, cadê a morte? Onde está a morte? Por onde que ela anda? Jesus aniquilou a morte, o seu último inimigo, que é a morte. Então, irmãos, vamos nos alegrar nos corações, essa tristeza que a gente anda, essa angústia, essa depressão, com todo esse conhecimento, vai também ser aniquilada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está com o coração aflito, com o coração ansioso, angustioso, preocupado, que está muito incomodado com isso, perturba dia e noite, a graça de Deus chega até ti e te conforte, te dê a paz, discernimento, porque, como diz a morte tem o tempo dela, e essas coisas têm o tempo dela também, todas essas incomodações nossas, aqui na terra, porque Deus é tão maravilhoso, tão agraciado, tão benevolente, que dá condições para o céu e condições aqui na terra a gente passar com abundância. Mas abundância no espírito. Muito, a gente vai lá, olha para o lado da carne, para o lado esquerdo, para o lado escuro. Abundância, então eu vou ter muito dinheiro, que eu vou jogar na Mega Sena e já vou ganhar. Eu planto uma couve e vem um pé de dinheiro. Né? A carne é assim, daqui a pouco eu estou andando de carro 0 km, último modelo. Vou comprar uma mansão na praia, várias casas, um prédio. Não, irmão. A paz é um valor, é um preço, é preciosa, é um preço muito que a gente não consegue pagar. Então Deus dá a paz para nós. A paz é um preço muito caro que Deus paga por nós. É assim, ó. É crer. Crer na graça, viver pela graça é isso. Andar na terra com leveza, com perfume de Deus, com a paz de Deus, exalando a paz de Deus. E o combate, que é a nossa carne que não quer nada disso, não quer Deus. Nossa carne não quer Jesus Cristo, não quer paciência, não quer santidade, não quer paz, não quer leveza, singeleza. Ela quer loucura, quer que a gente seja rei, dono de muita gente para dominar, para escravizar. E a gente é servo de todos. Na igreja, todos somos servos uns dos outros. O marido é servo dessa mulher, essa mulher é servo do seu marido. Tudo em Cristo. É tudo em Cristo. Então vamos aqui, esses que vivem pagando, eles olham para a lei, né? Que a lei tu tinha que pagar, tu tinha que fazer, tu tinha que ter ordenança, tu tinha que ter alguém no teu pé para fazer, porque a graça de Deus, a lei está em nós aqui, Deus
está aqui com o Espírito Santo. A gente faz as burradas da gente, Deus perdoa. Se a gente se arrepende, o Espírito Santo volta a conviver, no caso, com nós, né? Nos orientar. Então, a graça é isso aí, viver pela graça. Viver com essa consciência de Cristo. Porque Cristo está em nós. Somos todos templos de Cristo, do Espírito Santo, tabernáculo. Então, para aqueles que não são judeus, eu falo sempre, não sou israelita, mas eu quero ver na lei, né? Então, eu vou dizer assim, ó, abra sua Bíblia, o aplicativo, internet, e vamos lá, quando Paulo fez uma carta para Filipenses, né? Ele explicou muito bem e muito direto e muito explicado. Uma explicação para todos os lados aqui. Então, Filipenses 3, 5. Vamos bem direto. Se lesse todo, seria muito bonito. Mas a gente não tem muito tempo aqui, né? Então, ele diz assim, ó. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo o que há na lei, irrepreensível. Mas para mim era ganho, repudiei por perda por Jesus Cristo. Na verdade, tenho também perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Entenderam? Então vou explicar um pouquinho aqui melhor aqui, do meu jeito aqui, né? Espero que todos entendam. Aqui Paulo explicou toda a linhagem dele de israelita, né? Linha por linha, né? Época por época. E como ele era zeloso, quer dizer, ele prestava atenção na lei e aplicava com todos os parâmetros, com todas as exigências, pontos e vírgulas, todas as cláusulas, né? Como a lei manda. A lei acusa, e ele tem que sair atrás dos que transgridem, né? Que entram em contradição à lei. E a igreja era uma. Porque para a igreja não tem lei. E eles querem botar a lei na igreja. Então Paulo ia lá em Cristo, como se diz, né? A igreja, que Cristo cuida da igreja, na igreja de Cristo, e tentava exterminar, prender, fazer um monte de coisa. Era puxado, Paulo não tinha conversa. E o que ele fez? Ele teve que pegar tudo isso aí, todo esse conhecimento, tudo isso, todas essas coisas, que ele também dizia que ele estava aos pés de Gamaliel, que é um sumo sacerdote, mestre da lei, um cara top da linha judaica, e ele era, digamos assim, um cara muito próximo, aos pés, quer dizer, muito próximo, até de intimidade relacional, né? Então, intimidade que eu digo assim, vamos ser bem claro, ele queria saber muito sobre a lei e tinha um cara top para... Então ele era como se diz, um aluno muito fervoroso, é isso que eu quero dizer. Então Paulo, para fazer isso, assim, para que possa ganhar a Cristo, ele teve que considerar tudo isso como esterco, como dizer, eu digo esterco, escória ou lixo, depende da tradução, tá? Tem bíblias que falam, né? O esterco, falam escória e lixo, né? Aqui está como escória, não sei como é que está na sua Bíblia aí. Então, meu irmão, você veja como é difícil entender isso, porque vem todo mundo, já foi na igreja católica, como quase todo mundo, né?
e vem nessa... Até os umbandistas tem que estar tipo nessa lei, né? Senão faz o que eles querem, dá problema. Aí pela graça, é pela graça de Deus. E para sair, para conseguir conquistar a graça, ele tem que abandonar todo esse judaísmo, todo israelita, todo o método israelita, toda a lei israelita, toda a lei de Moisés, tudo, para que possa ganhar a Cristo. Com a lei não tem advogado, não tem, é só acusação. Com a graça tu tem advogado. Se eu andar na lei, eu estou condenado. Mesmo não sendo judeu, israelita, hebreu, estou condenado. Com a graça de Cristo estou absolvido da lei e das minhas transgressões próprias. Tanto é que Jesus manda escrever em Efésios, Paulo para Efésios, dizer a seguinte coisa aqui, a seguinte mensagem. Efésios 8, vamos ler acho que o 8, o 9 e o 10, né? Porque pela graça sois salvo, aí, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça não consigo, nunca vou conseguir a graça, eu por mim. A fé também não, é Deus que dá. E aí, para aqueles que se acham que eu consigo, que eu faço, aconteça, tem um 9 aqui para desmanchar tudo isso aí. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ao templo, eu me batizei, eu dou dízimo. Eu estou até falando aquela do rico e o Lázaro, né? A parábola do rico e o Lázaro. Eu faço, eu consigo, eu oro mais, eu faço todas as coisas, eu vou em todos os propósitos, eu vou em todas as assembleias, eu me purifico, eu tenho um bom pensamento, eu faço caridade, eu dou bala para as crianças, vem um pobre aqui, eu dou dinheiro, eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu não traio ninguém. Não, a graça vem pela graça, que não vem de nós. A graça é uma santidade de Deus, é uma benignidade de Deus. Deus não achou nada de bom em nós. Nós não merecemos o céu, não merecemos a presença dEle, não temos nada para que Ele se agrade em nós. Pela misericórdia dEle, nós conseguimos ser cidadãos do céu. E que Ele vai esquecer tudo aquilo que a gente fez. É assim que é a graça de Deus. Vamos ler o 10 rapidinho aqui. Porque somos feituras tuas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É a graça de Deus. Andar pela graça de Deus. Aí sim, eu vou ser muito melhor que era antes. Se eu tinha paciência, eu vou ter mais paciência. Se eu tinha caridade, eu vou ter mais caridoso. Se eu tinha vontade de fazer o bem, vou ter mais vontade de fazer o bem. Se eu pregava a palavra, vou pregar muito melhor ainda, que nem Paulo. Né? É isso aí que eu queria dizer para vocês, que todos nós entramos nessa graça. Deus abriu o leque da graça. É só a gente entrar. E a graça é conhecimento, é sabedoria, é a fé em Deus, é o conhecimento de Deus que a gente pode adquirir pelo meio da graça. Muito obrigado por ter assistido até o fim e vamos dar glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E obrigado, nosso Deus querido, por ter feito esse vídeo e por aqueles que têm assistido, que o Senhor encha eles do Espírito e a mim também. Amém.